Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão da PASC, a mais um debate online promovido pela plataforma de associações da sociedade civil. No caso, uma sessão promovida pelo Grupo de Trabalho Transição Climática e Energética, Mar e Território, que é coordenado pela Paula Policarpo, e direção da PASC, conjuntamente com a Ana Sofia Lopes. Esta nova direção da PASC, eleita há já mais de um ano, tem apostado fortemente em grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos, para além deste, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que promoveu no início desta semana uma outra sessão sobre a reforma do sistema político eleitoral, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, e depois há um terceiro grupo de trabalho sobre lusofonia e relações internacionais, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio. Naturalmente que estes debates que se realizam semanalmente, e os vídeos podem encontrá-los todos no nosso sítio na internet, já são mais de meia centena ao longo deste ano. Estes debates decorrem em cada um dos grupos de trabalho, conforme a temática de cada um desses debates. Este grupo de trabalho, portanto, Transição Climática, Energética, Mar e Território, está mais ligado a causas ambientais, e o que se passou foi muito simples e, felizmente, muito recorrente. A PASC tem como missão maior, para além de promover iniciativas, difundir as próprias iniciativas e as causas de cada uma das suas associações. E o que aconteceu há cerca de 15 dias foi que o GEOTA, que faz parte da PASC, e que está aqui muito bem representado pela Marlene Marques e também pelo João Rijo, sendo que a Marlene Marques, em nome do GEOTA, é presidente da mesa da Assembleia Geral, fez-nos chegar um comunicado de regozijo pela aprovação da Lei do Restauro da Natureza. E, portanto, nós, a direção da PASC, acordámos que seria interessante, seria conveniente, seria pertinente, seria muito adequado promover uma sessão em torno desta lei, que foi aprovada, em torno do teor desta lei, das consequências da aprovação desta lei, e foi isso que fizemos. Contatámos, portanto, a Marlene Marques. Ela prontificou-se imediatamente, como sempre acontece, no que toca à PASC, e ficou de ela própria convidar pessoas, até porque essa lei não foi iniciativa apenas do GEOTA, envolveu cerca de mais de 2 dezenas de Não, entidades. 31 Muito bem, organizações. mais de 3 dezenas, portanto, de entidades, depois a Marlene Marques explicará. E, portanto, é também missão da PASC promover essa consciência cívica coletiva no nosso universo associativo, que agrega já mais de meia centena de associações. Naturalmente, várias dessas associações não estão ligadas a estas causas ambientais, mas a PASC também serve para isso, serve para promover essa interação entre associações de diversos cariz. E, portanto, é isso que nós estamos aqui a fazer, com todo o gosto, promover, portanto, uma sessão online de consciencialização cívica, neste caso, em particular, em torno desta lei, a Lei do Restauro da Natureza, e em torno das consequências da aprovação desta lei. E, dito isto, passo então à Marlene Marques para nos falar, enfim, dos nossos convidados, sendo que depois o debate será conduzido pela própria Marlene e pela Paula Policarpo, que coordena este grupo de trabalho. Ok, então muito boa noite a todos, sem mais delongas, porque esta temática vai nos inflamar de certeza na conversa, e vai ser aqui bastante ativo esta nossa discussão. Dizer que escolhi realmente estas 3 pessoas, uma pessoa do meio académico, que é a Carla Pinto Cruz, que é professora associada da Universidade de Évora e que se dedica a estas questões relacionadas com as comunidades ecossistémicas, com as dinâmicas dos ecossistemas, com o Mediterrâneo e com os ecossistemas do Mediterrâneo, mas que depois já se vai apresentar melhor.
pedimos que nos trouxesse aqui informação sobre os objetivos, o que é isto da Lei do Restauro, como é que surge e porque é que estamos aqui. Depois pedimos ao João Rios Madeira, que é das Ciências da Comunicação, essencialmente, e também professor em instituições de ensino ligadas à Universidade de Coimbra, ou melhor, à Academia em Coimbra, para nos falar um pouco de uma campanha que se desenvolveu a nível europeu, que se chama Restore Nature, e que foi com o resultado dessa campanha que tem algum tempo e que durou algum tempo na Europa. E ele vai nos falar sobre isso e vai nos falar da importância realmente da sociedade civil para ajudar que estes processos políticos se desenvolvam mais depressa. E por fim, achei interessante convidar uma organização não governamental de ambiente que está sediada num território de baixa densidade, que é Palombar, e que desenvolve um trabalho notável há uns anos, e por isso convidamos o José Pereira, que é biólogo de formação de base, mas que neste momento é o presidente da Palombar, e que também é o vice-presidente da Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, da CEPADA, e depois para nos falar exatamente daquilo que é ao nível local, quais são as dinâmicas e como é que esta lei do restauro vai afetar as atividades que são desenvolvidas localmente e como é que isto interessa às pessoas, não é? Como é que interessa aos agricultores, como é que interessa aos professores, como é que interessa aos comerciantes, como é que interessa, digamos, a uma panóplia enorme de atores, que são também as câmaras municipais e outras instituições, as universidades, como é que isso funciona depois a nível local. Todos vão poder falar naturalmente dos desafios, como já foi referido, e eu agora dava a palavra à Carla Pinto Correia, que nos vai então fazer um enquadramento o mais rapidamente possível. Antes de mais, Eu peço desculpa porque me alonguei bastante. Não, antes de mais agradecer e começar por dizer que, como foi dito, que era e é uma associação, uma plataforma de associações muito diversas e com diversos setores de atividade, portanto, a apresentação, mini apresentação que preparei é efetivamente bastante, se calhar um bocadinho geral demais, mas vou aqui então passar a partilhar, não sei se já se vê. Não, Carla, não Já está será, ótimo, Carla. Carla, Ótimo. deixa-me só dizer, não será certamente, porque como há uma diversidade grande de associações e das temáticas que as várias associações, onde as várias associações atuam, é bom que seja uma apresentação simples para que todos, e não só porque nós disponibilizamos estas sessões online para pessoas fora das organizações, e portanto estas sessões também são pedagógicas no sentido de dar informação a toda a sociedade civil, pertence ou não às associações da paz, e nesse sentido é bom que seja simples para que todos, e não só as pessoas que estão nestas áreas, possam perceber o que está, e é importante perceber o que está. Por isso comecei aqui pela base, não é? E portanto, obviamente e agradecemos muito, todos nós sabemos que dependemos totalmente da natureza, que não temos fábricas a fabricar água, ar, que não só que os agricultores propriamente são quem cultiva e quem transforma a natureza, mas na verdade é a natureza que produz os nossos alimentos e, portanto, o bom funcionamento dela e o estar saudável é absolutamente essencial para a nossa existência, não é? Também há dados e dados científicos e corroborados, porque podemos, claro, ter todos estes serviços de ecossistemas e falar disso, mas também não é só a nossa sobrevivência em termos biológicos, mas neste momento toda a nossa economia está dependente também deste bom funcionamento e há este dado concreto de que mais de 50% do PIB mundial está associado de alguma forma ao bom funcionamento da natureza. E porquê que todas estas estratégias, leis têm surgido? Têm surgido porque, mais uma vez, se procurou
dados concretos e, efetivamente, verifica-se que a nossa natureza se está a deteriorar, e a deteriorar a nível global. Claro que agora vamos aqui centrar mais na União Europeia, porque é disso que estamos a falar, mas, por exemplo, é um dado concreto que 75% dos nossos produtos agrícolas dependem de um bom serviço de polinização. Ora, se os polinizadores estão a decrescer da forma como estão, é bom, é claro que a nossa segurança alimentar, o tal problema e tal contestação que muitas das vezes é apontada, e eu percebo que há contestação e o porquê, mas também é aqui preciso desmistificar um bocadinho, e por isso é que eu trouxe um bocadinho estes dados, não é? E nós temos basicamente duas crises neste âmbito: a crise climática e a crise de perda de biodiversidade. Uma e outra estão interligadas. Portanto, há uma crise climática, e a crise climática, como é que nós a sentimos? Com eventos extremos cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos. E há uma perda de biodiversidade que tem a ver com uma degradação da natureza e uma perda de funcionalidade da natureza. E isso está, muitas das vezes, ligado precisamente às alterações climáticas. E, portanto, o clima influencia a biodiversidade, a natureza influencia o clima, e tudo isto está interligado. Eu queria aqui só chamar também a atenção, obviamente, aos solos e à dimensão e à importância que a funcionalidade e a saúde dos solos têm para a produção, por exemplo, dos nossos alimentos. Tem-se assistido e está documentada uma perda de rentabilidade agrícola que está ligada à perda de estado de conservação dos nossos solos, e, portanto, é urgente fazermos alguma coisa. E não é de agora que nós nos preocupamos com a conservação da natureza. Estou sempre a falar aqui no contexto europeu, não é? Porquê? Porque já, agora a lembrar-me, a diretiva Habitats e a Rede Natura já de alguma forma, e é uma legislação, protege e indica que tipos de comunidades e que espécies devemos de proteger. Qual é que é, aqui tentando explicar, qual é que é a grande diferença e qual é que é o salto entre uma legislação como é a Diretiva Habitats para uma lei do restauro? É que, enquanto que uma diz proteja-se esta comunidade, esta espécie, e diz temos também que manter um estado de conservação favorável, há monitorizações de 6 em 6 anos, todos os Estados-membros são obrigados a produzir relatórios do estado de conservação das espécies e dos habitats da diretiva, mas não estabelece nenhuma meta, nem em termos quantitativos, nem em termos temporais. E esta lei o que é que vai trazer? Vai trazer mesmo essa vinculação. E nós movemos muito, a sociedade em geral, por objetivos. E claro, se tivermos indicadores, e esses objetivos têm que, obviamente, ter indicadores e ter forma de os monitorizar. Agora, a lei do restauro incide em mais componentes do que propriamente só esta dimensão das comunidades, dos habitats naturais e das espécies. E, portanto, ela tem, assim como áreas de atuação fundamentais, obviamente, os habitats naturais e principalmente com foco nos degradados, ecossistemas agrícolas, os polinizadores, pela crise que já referi, rios e planícies aluviais, muito focado na conectividade, zonas urbanas e florestas. Portanto, é um pouco encontrar espaço para a natureza e preservar e manter o bom estado de conservação e recuperar o que é necessário. Eu não quis aqui muito entrar nas legislações, mas obviamente que a lei do restauro está estritamente interligada com o Pacto Ecológico Europeu.
E, apesar do Pacto Ecológico Europeu estar muito vocacionado e o seu grande objetivo da neutralidade carbónica estar muito vocacionado no clima, na transição energética, e tem o objetivo, claro, de reduzir as emissões, salvo erro, são 55% até 2030 e depois atingir mesmo em 2050 a neutralidade carbónica. Mas temos que ter uma noção, e pelo aquilo que eu disse, é que se por mais neutralidade carbónica que consigamos, se os nossos ecossistemas estiverem degradados, vamos ter problemas com o clima e vamos retroalimentar este ciclo de interligação que tem estado a degradar as condições da natureza no nosso planeta. Portanto, acho que isto por si justifica a necessidade de nos vincularmos a leis e a metas, porque já temos várias estratégias, e eu pus aqui algumas. Tudo isto se interconecta e mais outras estratégias que eu não pus aqui para alimentar e para fazer face aos compromissos que a Europa assume. Portanto, em termos de dados e dados de apoio, dados de porque é que esta lei é benéfica, de alguma forma eu acredito e há dados que vai, por exemplo, incrementar a produção agrícola. Se nós protegermos os nossos solos, se tentarmos ter o restauro de ecossistemas e de comunidades que contribuam quer para a neutralidade carbónica, se diminuirmos, se contribuirmos para estabilizar um pouco mais o clima. Sim? Sim, sim? Sim, era isso, estava só a dizer, diminuirmos a erosão, isso faz com que tenhamos melhores solos, logo teremos melhor produção agrícola e florestal. Sim. Pronto, peço desculpa. Não faz mal, não faz mal. Há diversas, pronto, e acho que de uma forma geral, e se for preciso depois nós podemos alongar mais, mas há benefícios. Falamos depois, está bem, Carla? Sim, Agora o que é que eu acho que há aqui é chave, é se calhar nós percebermos que vai haver resistência, que há resistência e que é natural que haja essa resistência. Eu gosto de citar este exemplo que muitos de nós conhecemos e que depois se provou com sucesso, que foi as zonas de exclusão de pesca, de defesa, que num primeiro momento tiveram reais impactos até negativos na atividade, mas que a longo prazo, médio e longo prazo, já os próprios pescadores se regozijam por se ter feito isto. Portanto, nós humanos temos alguma resistência à mudança e ao modus operandi, portanto nós estamos habituados a cultivar alimentos de certa maneira, a ter certas técnicas agrícolas e portanto há resistência. Pronto, eu vou deixar isto, se surgir ao longo do debate, eu pus aqui um pouco mais de detalhe as metas, mas basicamente era esta introdução que eu queria fazer e pronto, e vai ser necessário a partir do momento, e estamos à espera que seja, aguardamos a publicação no Jornal Oficial, e assim que esta lei for publicada no Jornal da União Europeia, todos os Estados-membros têm 24 meses, portanto, não há necessidade de aprovação nos Estados-membros desta lei, ela automaticamente fica ativa para apresentar os planos. E esses planos vão à avaliação depois pela Comissão e depois os Estados têm mais 6 meses para incorporar as recomendações. E pronto, e depois há aqui esta chave da existência de um travão de emergência em qualquer caso que se veja que pode comprometer a segurança alimentar ou necessidades de produção, a lei pode ser imediatamente suspensa e daqui a uns anos também vai ser revista. Portanto, foi esse o compromisso que se fez e bastantes reduções de metas para a sua aprovação. Pronto, não sei se introduzi. Eu agora, foi ótimo, obrigada por esta introdução.
E eu agora acho que passava já uma pergunta para o José Pereira, que tem a ver exatamente com os desafios e com, ao nível do território, como é que os diferentes atores até estão, e quais são estes desafios que se colocam para a aplicação da lei, pronto, deixava essa questão para o José Pereira. Sim. Deixa-me só dizer uma Porque coisa. nós sabemos que há contestação de alguns atores. Sim, mas eu vou, depois de falarem todos deste primeiro desafio, dos temas que lançámos a cada um, que a Marlene lançou alinhada comigo e que já falámos até antes do início desta sessão, eu depois tenho questões mais específicas para cada um de vós e depois também vamos abrir aqui a discussão às pessoas que estão aqui, que pode ser que alguma também tenha alguma questão. Mas eu vou deixar primeiro fazer esta ronda e outra coisa, José, aproveite. A Marlene foi muito sintética a falar da Palombar. Aproveito agora num minuto para dizer o que é a Palombar, o que faz, qual é a sua atividade, porque também temos interesse nisso, uma vez que isto é uma plataforma de associações da sociedade civil e, portanto, e se quiser acrescentar mais alguma coisa relativamente a si, mas parece-me importante falar da associação e como a Marlene disse, e do impacto que terá nas vossas atividades, ou não terá, Sim, naturalmente. esta lei. Então, obrigado, muito boa noite a todos e obrigado pelo convite para participar. Desconhecia esta organização e tive muito prazer em conhecê-la, a ver o site e a explorar algumas coisas. E parabéns pelo trabalho que desenvolvem. E sim, obrigado. Vou aproveitar para apresentar um pouco a Palombar. Um minuto não é suficiente, por isso vou ser muito sintético e apresentar algumas das linhas gerais. A Palombar é uma associação de conservação da natureza e do património rural. O nome tenta transmitir aquilo que é a nossa missão, que no fundo é trabalhar em áreas rurais. Estamos sediados numa aldeia pequenina com 50 habitantes, 30, 50 habitantes, depende da altura do ano. Uva em Vimioso, a aldeia dos Pombais. E a nossa atividade começou exatamente por aí, ou seja, foi uma iniciativa até quase uma associação que saiu de uma iniciativa dos técnicos do Parque Natural do Douro Internacional, do ICNF, no início do milénio, que tinham como objetivo a recuperação dos pombais tradicionais para fomentar a disponibilidade alimentar para a águia de Bonelli através dos pombos, não é? Quem conhece o Nordeste Transmontano sabe que os pombais tradicionais são um elemento característico, não é, da paisagem transmontana, pelo menos dessa zona do Nordeste. E com isso surge então uma associação de proprietários dos pombais tradicionais que foi evoluindo. Em 2013 houve uma alteração de estatutos, fruto de alguma ambição de ir mais longe, e desde então, pronto, alargamos muito o nosso leque. Hoje em dia, aquilo que é o nosso foco é conservação da natureza, de ecossistemas florestais, agrícolas, selvagens, naturais, seminaturais, artificializados. Trabalhamos sobretudo em meios rurais, de montanha, de serra, de planalto, e promovemos também em paralelo, digamos, aquilo que são as técnicas tradicionais de construção e a construção sustentável como um aliado e um potenciador da natureza e da biodiversidade, não é? Ou seja, os muros de cimento, para quem conhece, não tem lagartos, não tem musgos, não tem, quanto muito pode ter alguns musgos, mas feios, não é? Ou algas. Pronto, e é nessa interseção entre o edificado, a promoção de biodiversidade, que nós também procuramos destacar o nosso trabalho. Fora isso, aquilo que é o nosso foco ao nível da natureza, e já que estamos a falar da Lei de Restauro da Natureza, tem sido, digamos, através de espécies emblemáticas, a águia de Bonelli, a águia real, o abutre preto, o abutre do Egito, muitas outras, milhafre real, os lobos, por aí fora, não é? Qualquer espécie emblemática que normalmente estão associados ao topo da cadeia trófica e que de alguma forma representam toda a linha trófica, digamos, toda essa cadeia trófica. Ou seja, nós, para conseguir conservar essa espécie emblemática, vamos ter que trabalhar desde a base. E é aí que entramos, se calhar, naquilo que é a Lei de Restauro da Natureza, porque passa muito por restaurar
como falamos muito da Habitats e depois o ecossistema como um todo, não é? Nas suas interligações, intraligações, interespecíficas, intraespecíficas, que é isso que tentamos estabilizar para que estas espécies possam realmente estabilizar e ter um potencial de crescimento ou de ocupação do território, em vez de caminharmos para a extinção progressiva dessa fauna ou dessa flora ou microflora, pronto, o que seja, piscícola, por aí fora. Posto isto, não é? Convido-vos a vir a conhecer a Palombar, seja através do site, das redes sociais e, mais do que tudo, convido-vos a vir visitar a Palombar do território, porque aí é onde conseguem realmente interagir e perceber aquilo que é o impacto e a realidade do nosso trabalho. Porque a nível daquilo que é comunicação nas redes sociais e o website é muito difícil conseguirmos transmitir tudo aquilo que é a nossa atividade e a nossa influência na região. Pronto, continuando. Já estamos a agendar, já estamos a agendar. Exatamente, estão todos convidados. Continuando então para aquilo que são os desafios na implementação desta lei, eu acho que os desafios são muitos, não é? Nomeadamente, vamos entrar agora num novo Parlamento, num novo ciclo, digamos, político da Comissão Europeia, não é? Da Europa em si, e isso naturalmente trará, e vendo também a composição e aquilo que foi o voto do povo, não é? Trará uma certa, como é que eu posso dizer? Uma certa, julgo eu, não é? Veremos, mas uma dificuldade de implementar aquilo que foi trabalhado durante os últimos 5 anos, exatamente toda esta abordagem para o Pacto Ecológico Europeu, para a estratégia da biodiversidade, por aí fora. A verdade é que há uma mudança de perspectiva, seja por influência cívica, não é? Porque se há organizações que civicamente tentam aprovar a lei, há muitas outras que também tentam parar, que a lei não seja aprovada. Não é? Já lá vamos, é uma das questões desculpe, José, precisamente porque a Carla também já abordou e a própria Marlene, eu gostava depois que explicássemos, mas no fim, depois de ainda Claro. falar o João, porque exatamente as resistências e os entraves e porque é que há resistência de que setores e se ela faz sentido ou não, se é um mito ou é uma deturpação, mas eu gostava de explorar isso melhor, mas não Claro, agora. claro. Eu só estava a fazer aqui Numa uma segunda calma. contextualização para não ir logo Certo, para certo. o terreno e para o local, não é? E Certo. pronto. Mas além desta perspectiva europeia, temos também uma perspectiva nacional que também tem como missão um conjunto de iniciativas atualmente e nos próximos 4 anos, não é? De promover mais a indústria, o investimento, etc, etc. E às vezes sabemos que isso, em muitos casos, é incompatível com a proteção e o restauro da natureza. Pronto, focando aquilo que é a realidade local, não é? Quais são os desafios? Eu tenho sempre que assinalar um dos grandes desafios, que é perceber de que forma é que vai ser financiado toda esta vontade, não é? Ou seja, porque a verdade é que restaurar a natureza não é economicamente viável, não é? E isto é sempre uma incompatibilidade com aquilo que são os interesses económicos locais, regionais, nacionais, por aí fora, não é? E apesar de factualmente, não é? Um euro investido na natureza são 10 euros de retorno, desculpe, não me lembro daqui da proporção, mas até chegarmos aí há um investimento muito grande que tem que ser feito, vai haver perca de rentabilidade em algumas atividades, com certeza, porque terão que ser compatibilizadas naturalmente com aquilo que é a proteção destes habitats, e mais do que a proteção, o restauro, não é? Porque aí estamos a falar em áreas que já estão degradadas e que estão a ser apropriadas, não é? Digamos, vão ter que ser desapropriadas e vão ter que ser restauradas, esperemos nós, não é? E isso, pronto, teremos que encontrar soluções que permitam compatibilizar novas abordagens ao investimento e às atividades económicas locais, não é? Isto é algo que parece simples, mas é muito difícil. E é nisso que eu acho que serão os principais desafios. De resto, e para não me alongar muito, porque perco um bocado o tempo, de resto, aquilo que são os desafios ao nível das partes interessadas, sejam municipais, sejam agrícolas, silvícolas, por aí fora, não é? Eu acredito que, havendo instrumentos financeiros de qualidade e bem direcionados e bem executados, havendo
ou seja, promoção de consensos, ou seja, trazer os diferentes setores a uma mesa de trabalho que possam discutir, encontrar soluções e procurar realmente uma forma de distribuir o trabalho e de alocar diferentes iniciativas económicas, não é? E particularmente estamos numa fase de transição energética, não é? E naturalmente, não estando a apostar na descentralização da produção energética, o que estamos a assistir é uma intensa, não é, implementação de iniciativas de produção energética, solar, eólica, hídrica, que estão a ser direcionadas para as áreas rurais e naturais, porque o investimento para a construção destas iniciativas é menor do que essa descentralização. E tendo como foco até 2030, 2040, 2050 atingir a neutralidade carbónica, aquilo que podemos prever é que vai haver uma intensidade e um densificar dessa atividade. E por isso mesmo é que temos na própria lei do restauro digamos, ali um travão, digamos, ou uma solução, uma exceção para que iniciativas de instalação de unidades de energia renovável, de produção de energia renovável, possam ultrapassar esta lei. Isso causa, de certa forma, algum desconforto, apesar de, felizmente, termos várias entidades nacionais e iniciativas políticas nacionais que estão a procurar fazer um trabalho de investigação para realmente definir e detectar, identificar quais são as áreas onde essas instalações terão um menor impacto. Não é? De resto, e para parar aqui, voltando aos stakeholders locais, daquilo que é a nossa experiência e no trabalho que vamos desenvolvendo com os agricultores, com os silvicultores, com os municípios e com outras atividades económicas, comércio, etc., aquilo que nós percebemos é que quando há sensibilização, quando há um trabalho em rede, as pessoas estão disponíveis e quando há uma certa compensação por aquilo que as pessoas perdem, porque isto é muito importante, não é? Ou seja, quando estamos a falar de atividades económicas, quando há uma perca de rendimento para proteger a natureza, ou para restaurar a natureza, ou para mitigar intervenções, temos que pensar de que forma é que vamos compensar essas pessoas. E naturalmente, já eu dou os parabéns à Carla Pinto Cruz, que fez aqui uma boa introdução, que é realmente perceber de que forma podemos remunerar determinados serviços de ecossistema que são exatamente os atores que estão no território que conseguem que esses serviços continuem a existir e continuem a fornecer uma qualidade de vida à população nacional, europeia e mundial. Ou seja, e para resumir, o instrumento jurídico, a norma habilitante, ajuda, era necessário, mas não é suficiente, porque para a sua operacionalização e para que ele tenha eficácia, é preciso uma série de outras, para já é preciso provavelmente a transposição da lei para Portugal e depois a sua operacionalização concreta, não? Não sei, é uma pergunta, mas eu já vamos falar com o João. Mas por si só a lei não faz milagres. Sim, Precisa eu de um aí conjunto. faço uma nota que é, ou seja, até ao momento falamos em conservação, em mitigação, e a realidade é agora? que não tem sido eficaz, ou seja, não estamos a obter os resultados que queríamos, por isso é a mesma lógica para a lei do restauro, ou Exato. somos Já, realmente... Força, sim. força. João, e já que o José falou nisto, e porque estamos a falar para um conjunto de pessoas, ou eventualmente que não, precisamente, uma coisa é conservação, porque é que a palavra, porque é que a lei se chama lei do restauro? Era importante explicar isso, ou seja, já não chega conservarmos ou mitigarmos, já diria eu não sou da área, sou jurista de formação, mas pronto, tenho alguma curiosidade e alguns conhecimentos pequenos nesta área, fiz também uma pós-graduação em desenvolvimento sustentável, que tem uma parte de ambiente, mas só para explicar, até agora as políticas eram muito focadas na conservação e na mitigação dos efeitos. Hoje já se percebeu, exatamente pelo que o José Pereira diz, porque até havia legislação e boa, mas que ela não teve resultados na prática, agora por várias razões, certamente multifatoriais, já precisamos de uma lei do restauro e de restaurar a natureza. Já não precisamos só de conservar, porque já atrasámos. Portanto,
as políticas de conservação só por si ou de mitigação dos efeitos da ação humana e de uma já não são suficientes. É isso, João, para além das questões que já agora, porque isso ainda não falámos e era importante explicar exatamente. A palavra restore em inglês, que é mais, é porque restore é rearmazenar, portanto, enchermos a mercearia outra vez daquilo que saiu. É isso, não é, João? Mas, Olá, Marlene. Paula. Assim, eu acho que por acaso íamos desafiar a Carla Pinto Cruz a responder a essa, Ai, peço desculpa, mas podemos, essa questão. Não, depois íamos depois desafiar, da mas passamos intervenção do ao João, não é? mas só depois do João, sim. Porque, Exato. na verdade, o que acontece é que o facto de ter sido aprovado pelo Parlamento Europeu, portanto, esta lei abre aqui realmente muitas possibilidades, há muitos desafios, como já foram alguns identificados, mas a verdade é que esta lei serve a todos. É uma vitória, de facto, para os cidadãos, é uma vitória até para as instituições que defenderam esta lei. Agora, ela tem que ser bem implementada, como já foi dita. E eu queríamos perguntar ao João Rijo Madeira, do GEOTA, é que nos dissesse um pouco como é que foi esta participação a nível europeu, e que sabemos que foram vários anos de intensa campanha, com altos e baixos, não é? E como é que isto decorreu e como é que a sociedade civil realmente interviu para que hoje estejamos com esta realidade. E depois, então, vamos voltar um bocadinho à outra pergunta que a Paula tinha colocado, se acharem bem, claro. Tenho mais Pois, algumas. temos mais, sim. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Marlene. Agradecer também o convite para estar presente. E, efetivamente, eu estando aqui mais relacionado com a área das ciências da comunicação, será efetivamente a Carla Pinto a pessoa mais indicada para responder essa questão. Embora, e essa aqui é a importância da comunicação, é que há aqui conceitos que têm que ser simples de compreender. E eu parece-me que, respondendo diretamente a essa questão, Paula, nós temos de falar em restauro da natureza porque pressupõe a existência da degradação e, portanto, será aqui a oposição entre degradação e restauro que nos obriga a pensar numa lei com intitulada desta forma. Ela é obviamente complementar ao que já existe, digamos que entrará, parece-me, dentro daquilo que será uma agenda verde que foi delineado pela Comissão Europeia e também nos compromissos internacionais que a própria Europa assumiu externamente e, portanto, tem que reforçar, digamos assim, alguns objetivos, algumas metas a alcançar. Eu, efetivamente, estou aqui para falar um pouco sobre aquilo que foi o envolvimento dos cidadãos na, na aprovação desta lei. Nós sabemos à partida que o poder político está legitimado para avançar com estes projetos. O sistema é complexo, às vezes até é difícil de compreender, a população tem alguma dificuldade, porque já falamos e que é difícil compreender o sistema nacional. Com as instituições europeias as coisas ficam ainda mais complexas e, portanto, surgir aqui uma campanha que permitisse o envolvimento dos cidadãos foi um elemento-chave. Dar aqui nota que esta campanha Restore Nature foi delineada pela BirdLife, pela WWF, portanto ambas instituições com grande reconhecimento e já com muitos anos de existência, e depois com a participação importante e numa organização do qual o Jota, como ONG ambiental, também faz parte, que é o EB, e estas três organizações delinearam, e aqui veja-se a importância portanto, digamos assim, do início desta campanha. Construir uma petição online que permitia que os cidadãos participassem e subscrevessem essa petição numa fase ainda prévia à apresentação da lei, quando a Comissão Europeia ainda só tinha a intenção de constituir uma lei de restauro, sem saber exatamente em que termos.
E eu aqui ressalvo então a importância parece óbvia, de termos organizações que tenham capacidade, organizações que nascem das iniciativas civis, que tenham a capacidade de observar, acompanhar e também com alguma proximidade ao poder político, estando próximas das instituições onde estão esses centros de decisão, e até antecipar e participar, ter a possibilidade depois de fazer com que os cidadãos possam participar de alguma forma. Digamos, esta forma, digamos, da petição já é uma forma mitigada, parece-me, mas mesmo assim já permitiu mostrar a força, e estamos a falar de uma petição que foi na altura assinada em 2021 por 100.000 pessoas, em toda a Europa. Portanto, isto já demonstra a força e a importância que tem, portanto, os cidadãos da União Europeia participarem neste processo. Eu tenho aqui algumas notas, não sei se depois serão relevantes, mas eu penso que sim. Sendo-me sido solicitado, nos termos de falar um pouco da campanha, eu aqui queria deixar algumas notas. A primeira nota é que há pouca capacidade de investimento por parte das organizações, seja a nível nacional e também a nível europeu. Então a opção, e parece-me inteligente, foi apostar numa campanha digital. Para nós termos ideia, e isto poderia ser logo um risco à partida, saber se efetivamente os cidadãos têm ou não têm acesso aos elementos que se criassem da campanha ou a todos os conteúdos que fossem produzidos. Nós hoje, e isto números da Eurostat, em 2019, já 90% dos agregados acede à internet. E, portanto, isto em oposição, por exemplo, em 2019 eram apenas 64%, portanto, parece que a área digital é efetivamente um território com grande impacto na sociedade civil. Ou uma ferramenta depois que facilita. Uhum. Exatamente. Pois em termos de estrutura, e aqui muito rapidamente, foi construído um site central e os conteúdos foram depois produzidos a nível de quem estava a desenvolver a campanha a nível europeu, e depois todos os países tiveram a possibilidade, através das suas organizações, de os utilizar, de os traduzir para português, para cada uma das línguas, e dessa forma há aqui uma democratização na participação. Se me permitirem, gostava de só deixar nota de duas ações também que foram importantes no âmbito da campanha, e eu vou destacar esta, que foi a carta comum, através de um formulário que estava disponível online e que permitiu que, e para terem, vejam este número, 1.200.000 cidadãos tiveram a possibilidade de enviar essa carta, que estava dividida por países e permitia que um cidadão português enviasse a carta automaticamente, através do preenchimento desse formulário, para os membros do Parlamento Europeu que o representam nessa instituição e para também para os membros do governo da área do ambiente. Uhum. E do seu país, sim, sim. Portanto, uma certa lobby e pressão no sentido cívico perante os decisores políticos. Têm a competência para a aprovação ou não da lei, não é? Trata-se de uma lei europeia, como já explicámos, não é? Pronto, e Carla com explicou. decisões e, no fundo, com fundamentação da importância da lei, naturalmente. E, ao mesmo tempo, há aqui uma sensibilização também das próprias pessoas que participam, porque informam-se sobre aquilo que é a lei. E realmente foi muito interessante esta campanha, porque envolveu, como foi dito, muitos cidadãos, e um dos objetivos aqui da PASC é também chegarmos, ou seja, termos cidadãos que individualmente sejam mais atuantes
mas isso consegue-se através de dar conhecimento para depois as pessoas decidirem com mais conhecimento. E por isso também trouxemos esta matéria da lei do restauro, que é de facto muito importante para todos, para a nossa vida até 2050, mas é muito significativa a participação da sociedade civil. João, não sei se tens algo mais para nos dizer já neste momento, porque senão íamos passar a Eu tenho uma palavra. pergunta para fazer ao João na sequência disto e daquilo que tu disseste, Marlene, precisamente. Ah, é o seguinte, este é um bom exemplo e daí estamos aqui a trazê-lo também, não só pela importância que obviamente a lei tem, e já vamos, a Carla já vai explicar melhor, que é isto do restauro da natureza e porquê no restauro da natureza. Mas eu também acho que eu e o João também já explicámos um bocadinho, mas a Carla explicará certamente melhor que nós. Mas esta boa prática, este encontro e articulação e conjugação de esforços da sociedade civil para a aprovação desta lei, nomeadamente nas associações portuguesas, mas também europeias, e dos cidadãos e de todos os stakeholders, todos os parceiros como foi possível, é um exemplo, é comum, João, é comum na vossa área, por exemplo, ou não? Porque a ideia que eu tenho e da experiência, faço parte da direção da PAS, que é uma plataforma das associações de sociedade civil, também sou presidente de uma associação sem fins lucrativos da área da economia e do ambiente e societal, no fundo, e sei que há dificuldade em Portugal em trabalhar em articulação normalmente. Portanto, até isso é também motivo de regozijo e de parabéns. Ou na área do ambiente e nestas questões, é que eu não conheço essa área, é mais comum juntarem-se. Isto é uma experiência inédita, uma experiência comum. Só gostava que num minuto, porque depois vamos passar a casa, eu também tenho ainda mais questões para o José e tudo, que nos dissesse já agora, parece-me importante. E a propósito. Sim, é um processo complexo e pressupõe que as organizações que estejam à frente de uma campanha desta dimensão tenham um acompanhamento muito concreto dos temas dos quais vão ser tratados. E isto parece muito simples, visto desta forma. Depois, quando envolve procedimentos que ocorrem ao longo dos anos, que têm envolvimentos e várias fases no processo, isso não é assim tão simples. É óbvio que há organizações hoje que estão mais capacitadas para isso, já têm um historial e com uma capacidade e com elementos que têm esse, até de forma voluntária. Eu estou a pensar aqui um pouco no Geota também, a Marlene poderá confirmar. Estou-me a lembrar, por exemplo, que o Geota faz bastante participações no portal Participa. Isso só é possível fazê-lo de forma tendo pessoas capazes para isso, mas depois também ter, eventualmente, equipas técnicas que acompanham os temas e acompanham os processos, e da forma como eles estão a decorrer. Nós aqui, no caso da Lei do Restauro da Natureza, é óbvio, e ficou muito claro que todo o trabalho de advocacia e de acompanhamento do processo político próximo, em proximidade com as instituições europeias, foi a chave para depois de conseguir montar, neste caso é a campanha, mas isto envolve muitas outras dimensões, mas no caso da campanha conseguir-se construir uma campanha que lá está, nasce antes da iniciativa, quando ainda só está na fase da intenção. E isso é uma aprendizagem. E digamos que hoje nós temos este resultado de que as organizações ambientais passaram por uma grande prova de fogo, até porque depois isto teve, aqui nos últimos meses, momentos bem complexos e difíceis de gerir, e nos quais conseguiu-se manter a linha-chave e o fundamento de toda a campanha, e que depois conduziu a esta vitória histórica.
Portanto, é uma boa prática testada, com bons resultados e que pode ser agora, se não existia, se não era tão comum antes, agora está provado que pode ser Pode ser replicada. replicado. É a palavra Sim, certa. mas Sim, pronto. já queria acrescentar que em relação às questões ambientais e àquilo que é o funcionamento das organizações não governamentais de ambiente em Portugal, tem havido ao longo dos anos, há muitas décadas, aliás eu diria que com a criação da Confederação das Associações de Defesa do Ambiente, pretendeu-se mesmo isso, é trabalhar em rede. Portanto, há alguns assuntos que é bom trabalhar em rede, porque naturalmente juntos somos mais fortes, É. sabemos, a todos os níveis. Portanto, já E têm um histórico nesse sentido. praxis que nem sempre funciona, porque, mas que funciona muitas vezes, e há até algumas coligações, para além da CPAD, as associações nem todas são confederadas, mas coligam-se, às vezes para temáticas específicas. Por exemplo, estou-me a lembrar que há cerca de 10 anos atrás, talvez um bocadinho mais, formou-se uma coligação, que é a coligação que hoje já tem mais associações, mas que é o C7, e que nasceu exatamente porque há 10 anos atrás já havia muitos problemas com a conservação da natureza e era premente a nível nacional haver digamos, um esforço maior, e então para as questões da biodiversidade formou-se de facto uma coligação. Por exemplo, as associações de nível nacional de ambiente, desde que foi a adesão em 86 à União Europeia, que nos tornámos membros. Estou a falar da Liga para a Proteção da Natureza, do GEOTA, e outras associações, na altura, os Amigos da Terra, Portugal, que hoje praticamente não existem, e outras. Eu peço desculpa porque já foi há muito tempo, em 86, e agora já não tenho presente, mas éramos umas 5 associações, mas fez toda a diferença. Pertencemos a uma federação europeia, que é o EEB, e que está, obviamente, é uma das 3 grandes organizações de nível europeu que organizaram esta campanha do Restore Nature. Ou seja, Marlene, e para darmos a palavra à Carla, fica claro Não, que na vossa área há já trabalho, e há historicamente trabalho conjugado, articulação, e são um bom exemplo então para outras áreas e outros setores onde tal não existe. Pronto. Também há outra prática que eu já agora gostava de dizer, é que não são só parcerias entre organizações congêneres, mas também no ambiente fazemos muitas parcerias com organizações, eu diria, parcerias fora da caixa. Pode não ser muito lógico, por exemplo, para muitos pertencer à PAS, porque tem uma diversidade enorme de organizações, mas, por exemplo, para nós, no GEOTA, faz todo sentido termos outros parceiros ou seja, fazermos chegar as nossas ideias, discuti-las com outros, porque ficamos todos mais ricos. Fora da vossa área, de atuação. E não digo mais nada, dou-te a palavra para prosseguir. Carla, mas então, para além de explicar melhor, não é, explicou lindamente, mas eu acho que era importante para quem nos ouve, porque é que já estamos no restauro, porque é que não é suficiente já a conservação e a mitigação. Aliás, a mitigação faz parte. Porque é o restauro, porque é que já estamos a repor ou a tentar recuperar aquilo que já se perdeu, de certo sentido, e como é que aqui chegamos? E depois também tenho uma pergunta relativamente à lei. Não sei se é a melhor interlocutora, mas é para todos, quem quiser responder. Mas tenho outras, mas agora vou só fazer estas duas. Esta lei é uma lei europeia, do que eu percebi. É uma lei europeia. Ou seja, normalmente os regulamentos têm aplicação direta nos Estados-membros, como foi, por exemplo, o RGPD, e, portanto, aplicam-se imediatamente quando são aprovados. A lei, ela tem este nome, Lei do Restauro da Natureza, carece, pergunto eu, não tenho a certeza, mas juridicamente carece ainda
transposição Não. para o Estado? Não, também Não, tem não, aplicação não. direta. Assim que for publicada no Jornal da União Europeia, Tem entra aplicação direta. imediatamente, Portanto, funciona como um sim, regulamento. Portanto, ele entra imediatamente Ok, in place. Sim. pronto. Então, assim sendo, a próxima pergunta, e é também para o José, porque é não é o intérprete, é quem vai, é um dos que pode, é uma das entidades que pode aplicar diretamente a lei. Ela é suficiente, como está, é suficiente para ter alguma eficácia, enquanto lei, enquanto instrumento jurídico. Já percebemos pela explicação do José, eu depois já também me pergunta para ele, que para além, como eu disse, aliás, no fim disso, o instrumento jurídico só por si não é suficiente, é preciso um conjunto de políticas públicas alavancadas ou promovidas em torno, através dessa lei, com os interlocutores certos, e nomeadamente afetar recursos e até toda uma mudança de paradigma, porque isto envolve, como disse o José, a alteração provavelmente de coisas que existiam e que agora vão ter que ser alteradas, e a resistência à mudança dos negócios, da forma como eles se fazem, das atividades, é sempre terrível e às vezes as leis, mas a lei ajuda, mas acha que a lei carece de nesse caso sendo uma lei que tem aplicação, de regulamentação, pronto, ou de outras leis que a complementem, ou só por si a lei era suficiente para responder já a algumas das necessidades para que ela, que vai explicar, para que ela foi Exato. elaborada e pensada. Eu depois tenho outras perguntas, mas estas são as duas principais. Não sei se é para eu começar. Pronto, eu fui aqui escrevendo algumas coisas que é para não me perder. Sim, Esta pergunta até nos leva a falar da sim, lei do restauro exato. E do Plano Nacional de Restauro, que, pronto, acho que era oportuno agora se calhar falar um bocadinho sobre isso, e esta Portanto, pergunta só aqui retomar aquela pergunta que foi feita, efetivamente, isto chama-se Lei do Restauro, mas podia-se chamar Lei da Recuperação da Natureza, porque o que nós temos é uma série de medidas que efetivamente pretendem reabilitar, renaturalizar, portanto, não é só restauro ecológico, uma grande panóplia de nature-based solutions, portanto, soluções baseadas na natureza, têm aqui lugar e vão ser consideradas como como sendo medidas de restauro. Portanto, há aqui o restauro, esta palavra restauro no nome da lei, é mesmo um grande chapéu, porque o restauro ecológico tem standards e objetivos que se querem mais naturais, com especificidades de ter um ecossistema de referência, que não tem que ser pristino nem nada, mas pronto, tudo isso era um novo tema. E, efetivamente, tem este nome porque estamos a recuperar ecossistemas degradados, tentar melhorar o estado de conservação, porque se perdeu estrutura e função dessas comunidades, a tentar promover a biodiversidade para recuperar a resiliência destes sistemas naturais, a recuperar uma coisa que se foi perdendo, que foi o espaço ou a naturalidade que ainda havia dentro de alguns espaços urbanos e nos ecossistemas agrícolas. Portanto, estamos muito no recuperar, reabilitar, renaturalizar. Portanto, poderiam ser aqui vários termos complementares, e o restauro é uma palavra É do que inglês, vem do é inglês, tradução, é o exatamente. restore, que é muito em, mais abrangente em do que português em proporia português. sempre recuperação da natureza, porque não é só... Regeneração, Sim. recuperação, depois. Mas a ideia Sim. é essa, pronto. E depois, só aqui dizer também que, porque estávamos aqui a falar em termos de preocupações de operacionalização, o José referiu muito bem a questão do financiamento, mas pronto, isso é todo um campo que também terá que ser, há muito que falar, não é? Uma vez que todos estes serviços são gratuitos e já ninguém põe em causa, por exemplo, a regulamentação e o mercado que existe da água, não é? E porque é que se põe em causa o uso ou regulamentar algum uso do solo, porque
há muitos recursos naturais, muita natureza que está a ser usada de forma totalmente gratuita. Não sei se poderá ser essa a chave para o financiamento, não faço ideia, acho que tem que ser entre políticas dos Estados-membros, entre, obviamente, financiamentos da Comissão e alguma co-corresponsabilização daquilo que são as grandes empresas que atuam e que usufruem da natureza de forma gratuita. Acho que eu não sou dessa área, não me quero meter nessas políticas, mas não há uma só solução e o financiamento vai ter que ser co-construído. Agora, preocupa-me muito estarmos com metas tão apertadas em termos de execução. E atenção, eu sou uma defensora de que essas metas têm que estar apertadas, mas, por exemplo, hoje em dia, se uma empresa quiser começar a pôr sebes biodiversas com plantas autóctones, que até são auxiliares, promotoras dos insetos auxiliares das pragas, portanto, vão diminuir os usos de pesticidas. Tudo isto cabe dentro daquilo que são os objetivos do restauro. Não temos uma estrutura de viveiros com plantas autóctones para fornecer. Portanto, estamos aqui a precisar de criar bases de matérias-primas, bases de capacidade técnica de implementação. Nós não temos poucos técnicos que tenham conhecimento de técnicas de engenharia biofísica. Portanto, há aqui muitos desafios na implementação. E pronto, e é deixar aqui um bocadinho esta ideia, Portanto, porque podemos dizer efetivamente que isto são normas que carecem de programação. Não diria. Quando eu lhe perguntei o que é que carece para ter eficácia efetiva, de tempo, obviamente, de recurso e de programação, de cada planeamento. Cada Estado-membro. Não, estou a falar agora de Portugal, de planeamento. Cada Estado-membro, portanto, Portugal, Sim. a partir do momento em que for publicado, que já deveria estar publicada, mas há ali ainda um se com uma aprovação da Áustria, uma pequenina coisa, Portugal vai ter 24 meses para fazer um plano de restauro. Nesse plano de restauro estará todas, desejavelmente, as medidas, não sei quem o vai realizar, mas desejavelmente estará todas os passos para operacionalização, objetivos concretos. Alguém falou e muito bem que era preciso definir, por exemplo, as áreas de menor impacto para colocar estruturas de transição energética, para não fazer colidir estes dois objetivos. Eu, do outro lado da moeda, digo que é desejável que neste plano se faça uma priorização das áreas onde é que devemos dar prioridade, não só os ecossistemas que são mais degradados, mas que áreas do nosso país e que não são obrigatoriamente, apesar da lei, dar indicação para que devemos dar privilégio àquilo que é os territórios dentro de rede Natura, não são obrigatoriamente esses territórios, e a lei, esta rede Natura foi estabelecida em 97 e pronto, portanto, estava a precisar de readequada. Tem que ser atualizada, sim. E, portanto, eu acho que havia aqui lugar para isso. Depois isto colide com um outro grande aspecto, que é o direito de propriedade do nosso território. Era isso que eu ia dizer. 97% do território é privado. Era a minha pergunta seguinte, como é que isso compatibiliza? Porque estamos a falar investimento em compra de terras. Estamos a falar de solo, e o solo materializa-se em terra, em terras que normalmente em Portugal, e de forma muito retalhada e muito dispersa, são maioritariamente ou muito de propriedade privada. E, portanto, sim, nós estamos a trabalhar, por exemplo, em tentar definir para o montado um mercado de biodiversidade. Aqui no MED já estamos a dinamizar uma medida da PEPAC, um projeto piloto de medidas baseadas em resultados, em que os produtores do montado que decidam optar por estas práticas que têm objetivos ambientais, que estão inscritos neste projeto piloto, recebem a sua remuneração por isso. Portanto, lá está, não há um só mecanismo, há vários. Aliás, Carla, se me permite, nós não há muito tempo
tivemos uma outra sessão, também naturalmente integrada neste grupo de trabalho, neste grupo que de trabalho. juntou duas associações recentes, Sim. que ingressaram recentemente na PASC, a Associação Margem Esquerda do Guadiana Tá. e a Associação Terras de Ossa, aliás, também convidou pessoas do Estado de Évora, e um dos temas do debate foi precisamente a preservação dos montados. Exato. Mas eu tinha uma questão muito específica, falou de prioridades, é sempre bom ter prioridades, porque senão não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Quando for a fase de implementação, na sua perspectiva, quais deveriam ser essas prioridades? A lei diz especificamente que temos que dar atenção prioritária aos ecossistemas degradados. Agora, há muitos ecossistemas que, para mim aqui é uma dualidade, porque eu acho que tínhamos que dar prioridade séria às relíquias. Quando eu digo relíquias, não é vegetação reliquial, é onde ainda existem áreas bem preservadas, preservá-las e manter o bom estado de conservação. E, portanto, isto também tinha que entrar aqui, de alguma forma, na lei do restauro, porque também gestão também pode ser considerado, porque essas áreas, se não estão degradadas, muito provavelmente algumas É a delas vão perspectiva da estar. prevenção, Portanto, na atuação colocar preventiva. o grau de ameaça e de pressão como um dos fatores de prioridade. Portanto, é preservar aquelas que ainda estão intactas e para que não se Intactas já tornem, não temos, mas em bom por estado. outra, Exato. para que não se tornem objeto da prioridade desta lei, que é precisamente Pois, a correr atrás do prejuízo. correr atrás do prejuízo, ou seja, é a perspectiva da preventiva e não da curativa, que eu aprendi com a Marlene Marques, também numa sessão que fizemos sobre fogos. Aprendi estas duas perspectivas, a curativa e a preventiva. Portanto, é nessa Entretanto, só um perspectiva. parênteses, o Fernando Eu não tenho Antunes... outra pergunta para fazer, Sim, para mas depois dar a voz a uma ao José e outra à Carla. não tenho pergunta nenhuma, é só para dar conta que o Fernando Antunes Amaral, que está aqui connosco, mas aqui no bate-papo, Sim. disse que o ecossistema mais degradado e com maior, Sim. com maior área é a zona centro e fala do eucaliptal, apenas esta nota. Certo. Portanto, é nesse que temos que, é esse que provavelmente será. Portanto, já percebemos, obrigada Carla pela explicação, que agora fica mais claro para todos e para mim própria, dos desafios, das questões, e eu tinha estas dúvidas também da sua eficácia e da sua entrada em vigor ou não já no ordenamento jurídico português, e agora tenho uma questão, vou pedir ao José que me esclareça, que densifique melhor aqui uma coisa que ele falou e que vocês também no comunicado que a Marlene partilhou com a PASC quando celebram referem, e uma consideração para todos e depois se quiserem podem comentá-lo ou não. Eu quando vejo estas lá, como vos digo, eu sou uma leiga nestas áreas, mas isto é uma lei europeia. É uma lei europeia que depois vai ser seccionada nos Estados-membros, que por sua vez têm 2 anos para implementar, para programar, dentro das prioridades que a lei e dos objetivos da lei, etc, etc. Nós vivemos num mundo global, não é globalização, é que de facto tudo o que acontece no planeta ao nível da natureza, em algum lado, tem alguns impactos no planeta inteiro. Ora bem, o mundo, nós sabemos que os países que mais emitem CO2 não estão na Europa, estão fora da Europa. Há práticas selváticas e eu até acho que pela conjuntura política, pelas conjunturas de guerra que estamos a atravessar, etc., o foco na transição climática, nos problemas todos, pese embora o António Guterres seja um arauto e destas questões e esteja sempre a dizer que nós estamos no fio da navalha e já passámos o ponto do vértice e já não temos com certeza já não conseguimos alcançar os objetivos dos acordos todos que todos nós assinámos, etc. A verdade é que
eu acho que só parece-me que a eficácia e as questões, não locais, obviamente, ali na zona do José Pereira, porque essas podem ser resolvidas localmente, desde que hajam os tais instrumentos, os tais meios, os tais programas, etc. Mas globalmente, porque depois as questões fora de Portugal também têm impacto também no território onde a Palombar exerce a sua atividade, só podem ser resolvidas com políticas globais e uma lei do restauro mundial e não apenas europeia. E, portanto, eu fico muito contente com os avanços, mas não vejo as COPs, eu sei que vocês também falam dela no vosso, mas as COPs não têm vindo a trazer depois eficácia nenhuma nas políticas globais, e isso é uma coisa que me preocupa. Pronto, eu só queria dizer isto. Dito isto, queria pedir ao José explicasse melhor, porque ele disse que depois explicaria melhor. De facto, a Carla também já nos deu a entender, o José de alguma forma explorou, mas não muito, porque as desistências porque houve, como vocês disseram, esta lei foi difícil, o João também disse isso, que houve ali um período complicado, que houve uma campanha grande de informação de vários setores, e eu gostava que explorassem, e peço ao José, se quiser o João também pode dizer, melhor quais foram os setores, porque é que houve a campanha, se são os agricultores, se são as empresas das renováveis, porque as coisas têm nome e convém também que se perceba e o porquê, o que é que isto, o que é que esta lei pode, ainda que seja por desinformação, por ameaça, o que é que esta lei ameaça e o que é que ela beneficia e porque é que houve estes problemas e haverá com certeza mais. Pode dar como exemplo, José, explorar melhor a sua zona, mas eu gostava que isso fosse mais perceptível para as pessoas que nos ouvem aqui, para que entendam. Sim, é sempre um tema complexo e controverso e interessante, não é? Ou seja, de facto, eu diria que a contestação acaba por vir sempre daqueles setores que têm uma atividade económica alavancada nos recursos naturais dos Estados-membros, não é? Ou seja, naturalmente, quem gera monoculturas ou florestas de produção tem sempre alguma dificuldade digamos, em aplaudir uma lei que prevê o restauro da natureza, não é? Ou seja, um setor, a agroindústria pesada, não é? Ou seja, eu gosto muito de distinguir porque há muita tendência a confundir aquilo que nós dizemos e cada vez mais na sociedade em que vivemos, quer dizer, qualquer coisa que se diga serve para polarizar e eu gostava já de me distanciar disso porque eu gosto de ser uma pessoa, sou humilde e o que falo é com a minha sensação e aquilo que conheço do mundo e com muito respeito por qualquer pessoa que existe neste mundo, ou por grande parte. Mas pronto, naturalmente, essas atividades mais extrativistas têm alguma dificuldade de aceitar este tipo de leis, não é? Ou seja, e eu acredito e vejo, não é, que há campanhas disfarçadas, não é? Por os líderes, digamos, de determinados setores que acabam digamos, dar outra roupagem àquilo que é objetivamente, concretamente esta lei. Podia ser muitas mais outras questões, mas concretamente esta lei. E acho que isto é perceptível, quer dizer, qualquer pessoa que viva neste mundo percebe isso, não é? Ou seja, só se quisermos fechar os olhos. E depois tem a ver com a nossa capacidade de crítica, não é? Face àquilo que ouvimos e nos expõem fazer a nossa avaliação crítica e felizmente que eu acho que estamos ainda muito longe de ser uma sociedade crítica e com capacidade para refletir de forma autónoma, individual e coletiva, não é? Pronto. Eu, apesar de ser otimista, quando olho para o mundo como um todo e para uma sociedade como um todo, sinto um certo desespero e uma certa ansiedade porque nada daquilo em que eu acredito ou que eu acho que a humanidade devia ser está próximo. Por isso, mas também que o caminho que vamos fazendo para lá, ou seja, se olharmos para trás, para lá caminhamos, por isso também há que manter esse otimismo. Agora, de facto, quando temos organizações, setor florestal a defender que as nossas florestas são muito bem geridas, que o eucalipto é uma maravilha,
que promove biodiversidade se for bem gerido. Quer dizer, por favor, não é? A gente tem que olhar neste planeta, tem que andar na Terra e olhar para a nossa volta, não é? E aquilo que vemos não é biodiversidade. Quando o colega ali, o Fernando, não sei, diz que a zona centro do eucalipto é uma zona degradada, qualquer pessoa que circule na zona centro percebe-se disso. E agora podem-nos vender outra imagem, não é? E se nós estamos longe, tudo bem, acreditamos nessa imagem, não é? Ou seja, o setor agrícola também, ou seja, quando a Carla apresenta que este investimento vai aumentar a produtividade, ou seja, e o próprio rendimento, ou seja, por cada euro, aquilo que acontece é realmente, se tivermos ecossistemas e habitats bons, não é? Porque e isso é preciso tempo, não é? Porque não se parte de algo que está erudido, degradado, que demorou milhões de anos a fazer e não se resolve num dia para o outro, não é? Ou seja, é preciso ter paciência, é preciso ter tempo, e nós cada vez menos temos essa paciência e esse tempo, enquanto sociedade, enquanto indivíduo, enquanto nação, não é? E mundo, planeta e por aí fora, ou seja, vivemos num ritmo muito acelerado e que não olhamos para aquilo que está à nossa volta e estamos, de certa forma, até alienados, não é? Em grande parte, não é? Ou seja, nós hoje em dia vemos a natureza nos telemóveis, não é? Já é isto que é ver natureza para muita gente. Eu não estou aqui a pôr em causa, cada um faz o que quer e o que lhe apetece, mas em muitos casos é isto. Ou seja, de certa forma, eu não quero estar aqui a identificar um setor ou outro e razões, não é? Mas quando, por exemplo, recentemente, e eu vou dar uma opinião muito particular e não sei quando, recentemente tivemos esta contestação toda dos agricultores e que teve uma influência enorme naquilo que foram as eleições, etc. Aquilo que nós vimos sobre a contestação dos agricultores foi realmente contestarem, pelo menos publicamente, aquilo que era o generalizado, contestarem aquilo que foram as ferramentas que melhor qualidade de vida trouxeram aos agricultores, que neste caso estou a falar da PAC, não é? Ou seja, a Política Agrícola Comum da União Europeia, pelo menos na Europa, e por outro lado, contestar aquilo que muitas organizações ambientalistas têm vindo a contestar, mas no fundo contestam, mas sem perceber o que estão a contestar algumas vezes, não é? Que é todos estes acordos comerciais que nós temos a nível mundial, não é? Com os Estados Unidos, com a América do Sul, com a China, etc., que de alguma forma estão a impor um comércio que é injusto para aqueles que são os produtores na Europa, porque na Europa têm regras, têm fiscalização, têm que cumprir, etc., etc., e depois, por muito que nós queiramos, através das tais medidas de mitigação, de fiscalização, que sabemos que não, quer dizer, nem eu vou já agora dar uma nota e nem a Rede Natura, que eu aprecio muito e que é a maior rede de áreas protegidas do mundo, consegue ser realmente uma área protegida, porque nós, uma coisa é vermos a Rede Natura que coincide com áreas protegidas da Rede Nacional de Áreas Protegidas em Portugal, que aí sim existe fiscalização, existe sensibilização, ordenamento, etc. Mas se passarmos para a Rede Natura, não é? Ninguém está a fiscalizar, as pessoas fazem o que querem, não é? E ou são denunciadas ou andamos todos aqui a pensar que há ali um espaço protegido, mas só a pensar, porque na realidade estão-se a construir. Pronto, não vou entrar por aí. Ou seja, há muita coisa que depende realmente de olhar para o que está à nossa volta, fiscalizar e cumprir, não é? E é isso que muitas vezes falta, e é isto que eu vejo. A lei é bonita, tem potencial, mas veremos no que é na prática, não é? Ou seja, porque a prática é que depois dita a realidade, não é? E paro Exatamente. por aqui porque é um tema complexo. Certo, mas já foi muito útil. Aliás, bem alinhado daquilo que eu disse. Neste ecossistema global, que é a Terra, e que aquilo foi que eu disse, aquilo que fazemos num lado impacta no outro. E, portanto, só políticas globais, lá está, porque senão a injustiça dos Estados Unidos e de outros países tem políticas diferentes das dos nossos agricultores europeus que se sentem, como se viu à porta do Parlamento Europeu. Portanto, eu fico sempre, sou um bocadinho como o José, fico muito contente pela lei, fico um bocadinho cética da sua... Para já, destes problemas que a Carla também disse e das preocupações que tem da sua eficácia. Desculpa, Como a Carla pediu a palavra à Carla. Eu era só fazer desculpa. aqui uma nota muito, muito rápida, porque precisamente aquilo que o José diria. E depois da Carla, eu ia pedir ao João. Sim, eu também não digo mais nada. Não é isso, não é isso. Eu vou só pedir ao João que nos fale um bocadinho de algumas soluções que existem ao nível da gestão partilhada, da gestão ambiental partilhada e que resolvam alguns problemas
que existem no território. Era só isto. E agora, Carla, por É favor, só aqui um aspecto muito prático que tem a ver com aquele cálculo e que também de alguma forma me impactou por cada euro investido. Calcula-se em média o retorno de 8 ou 38, a 38 euros. Não tem só a ver com ganhos diretos, tem a Claro. ver também com aquilo que nós não vamos ter que investir para fazer face a perdas. Por exemplo, Claro. como eu disse, estamos a perder rentabilidade dos solos. Na Alemanha há florestas inteiras de monoculturas que estão a morrer face à falta de água e como as árvores ficam mais débeis, entram as pragas mais facilmente. Portanto, é Uhum. neste jogo também de como é que poupar em investimentos para mitigar perdas. São ganhos diretos e indiretos. João quer falar, depois vamos dar a palavra. Eu não sei se vocês, Carla, José e João, podem sempre falar, mas temos aqui, penso que. Olha, o José Mesquita também quer dizer alguma coisa. Eu não sei, pode haver aqui mais pessoas que queiram dizer alguma coisa. Portanto, João. Sim. Deixar primeiro uma nota e concordando em pleno com o José quando falou, de certa forma, em humildade, quando há outros interesses aqui em jogo e que depois entram em confronto com estas questões da natureza e, em particular, da lei. E esse problema também se verificou, e nós já referimos isso também, com esta campanha e com a forma como esta lei foi explicada ao público, em particular através do Restore Nature. E aí nós verificamos uma coisa importante, é que a consistência perante a desinformação, a consistência estava na própria lei. Eu penso que é isso que faz com que ela tenha sido aprovada. Não havia muitas dúvidas. No fundo, grande parte do que aqui está na lei são objetivos. Ela não é propriamente uma lei com regime sancionatório. Um, temos que olhar como um conjunto de objetivos a alcançar. E, aliás, deixa um poder discricionário bastante grande a cada país para determinar qual é e de que forma é que deve fazer a avaliação do estado, por exemplo, de degradação dos ecossistemas que estão depois aqui identificados como sendo necessário recuperar e até depois dos elementos de avaliação. Portanto, cada país terá de fazer esse trabalho e isso será a chave. Parece-me, e penso que a Carla e o José estarão de acordo, que será a chave da lei, será como abrir esta caixa adaptada a cada país. É uma lei programática, juridicamente, portanto, carece depois dessa adaptação e dessa adequação, Exato. que vai implicar provavelmente um conjunto de legislação também. Exatamente, eu a título pessoal diria própria. que é uma política também. O grande Certo, parte é uma política definida a certo, nível certo. europeu e que deixa logo um alerta de que é necessário fazer alguma coisa nesta área mais depressa. Não significa que bem, e eu aqui deixo a nota, e pegando no desafio que a Marlene me fez, sobre a importância de existirem modelos, e a Carla também já referiu isso, de existirem modelos que sejam replicáveis e que, através de projetos concretos, consigam encontrar soluções. Nós, no caso do Geota, temos em duas matérias-chave. Um deles e aquele que me toca mais, porque do qual eu estou mais ligado diretamente, que é os projetos Renature, e que o que nós fazemos é trabalhar sobre áreas ardidas. E que funciona aqui como uma oportunidade. Portanto, estamos a falar já de um ecossistema que estará degradado, geralmente já passou por uma sucessão de incêndios e, portanto, o estado de recuperação por si do ecossistema já não ocorre da forma que deveria e, portanto, há aqui uma intervenção humana. Nós trabalhamos isso
diariamente, portanto temos equipas no terreno, trabalhamos em conjunto, eu estou a tentar simplificar isto ao máximo, trabalhamos em conjunto com os proprietários, porque como foi referido há pouco, 97% da propriedade é privada e portanto em áreas, e eu estou aqui a lembrar-me, por exemplo, da Serra de Monchique, onde temos um projeto relevante de reflorestação, aí temos de trabalhar com os proprietários individualmente. E isso permite que, através do nosso know-how, em conjunto com organizações da academia, da sociedade civil, municipais, consigamos trabalhar um pouco este conceito de gestão ambiental partilhada que a Marlene também referiu há pouco e transformando aqueles territórios através da plantação de árvores autóctones, que são as árvores que pertencem ao nosso território, construindo mosaicos em oposição àquilo que o Fernando muito bem referiu, numa área do qual eu estou bem próximo, que é aqui a região centro. E também ainda dentro de um dos objetivos que esta lei estabelece, que é a remoção de barreiras, que também já falámos sobre isso, e relativamente à conectividade dos rios, nós temos também um programa, os Rios Livres, também já com alguns anos de existência, que tem trabalhado em diversos projetos e do qual nós estamos a remover barreiras obsoletas e tivemos também recente, um prémio relevante nesta área pela remoção de uma barreira no Rio do Alviela e que, no fundo, são resultados que já podem ser visíveis e estudado o processo e toda a E prática replicados. e replicados, exatamente, inclusive tanto pela parte técnica, referida pela Carla, e pela via do financiamento, porque estes projetos têm diversas formas de financiamento e, por exemplo, no caso dos projetos Renature, são financiados por entidades privadas. Uhum. Para termos noção, a Lei do Restauro prevê aqui este objetivo das 3 mil milhões de árvores plantadas. Digamos que o Jota já contribuiu pelo menos com 1 milhão de árvores desde 2019 e são árvores do nosso território, portanto... Está praticamente cumprido esse objetivo. Não, é não, ainda falta. uma microescala, mas que já permite, se calhar, à escala nacional, ter permite até e que no plano nacional venha a ser delineado, se possa olhar para estes projetos com atenção e potenciá-los e replicá-los através de outros Ou modelos. seja, agarrar nas boas práticas já existentes, testadas e com resultados, e transformá-las, uma boa ideia, uma boa prática, uma regra, não é? E transformá-las, no fundo, plasmá-las no tal programa que a Carla falou, que é preciso fazer durante 2 anos, e torná-las uma regra, no sentido em que já são uma boa prática. Aliás, normalmente as soluções existem para tudo. Elas já existem, não estão, muitas vezes nós não as utilizamos. Já há muitos ensaios também a nível nacional. Agora, vai ser preciso que toda a gente participe, não é? Que não haja desinformação e que haja muita informação. E realmente é um prazo muito curto e, portanto, temos que estar todos muito atentos e cada um fazer o seu papel ao seu nível de intervenção, naturalmente. E dado o adiantado da hora, vamos passar a palavra aos outros, não é? Pronto. E vocês, Carla, João e José, estejam à vontade para falar se me quiser. José Mesquita, olá, boa noite. Boa noite a Como todos. está? Cá estou, muito atento aqui nesta área, que não é a minha área de conforto, mas é um prazer conhecer a todos os que intervieram esta noite e estive aqui com muita atenção. A minha área é o mar e, portanto, há aqui uma certa semelhança entre o mar, os oceanos e a biodiversidade marinha. Só uma nota, desculpa, José Mesquita representa aqui a Associação David Melgueiro, que é uma associação que faz parte da PASC, aliás, organicamente
ocupa a vice-presidência da direção da PASC e está vocacionada para a defesa dos oceanos. Pronto, está explicado, José, continua. Portanto, falamos aqui em restauro. Eu não conheço a lei do restauro, mas fazendo aqui um paralelismo entre o restauro oceânico e da biodiversidade oceânica, também falou ali a Carla Pinto Cruz, disse no princípio que no oceano que criaram-se zonas de reserva, criou-se também uma política de cotas e taxas, portanto, de gestão de recursos, e hoje podemos nos gabar, por exemplo, na zona ibérica, os recursos estão equilibrados, digamos, não há capturas acima daquilo que a biomassa aceita, o que é uma coisa extraordinária. Em termos da natureza, do restauro da natureza, há aqui uma coisa que eu não ouvi falar e que me mete um bocado de confusão. A pegada ecológica que se mede em hectares globais vem mostrar que Portugal, per capita, consome 4,4 hectares globais. E que na América do Norte, por exemplo, isto anda na ordem dos 7,7 hectares globais. O que é que o hectare global, para quem não saiba, é aquilo que nós precisamos de consumir para manter o nosso nível de vida e o nosso status. Mas também está provado que para Portugal não consumir mais recursos do que aqueles que tem e que pode fornecer em termos de biodiversidade e recursos renováveis, nós só poderíamos consumir 1,3 hectares globais per capita. Ora bem, parece-me que aqui está o cerne do problema e que ninguém fala. Porquê? Uma coisa são alterações climáticas. O centro e o sul do país cada vez vão ter menos água, porque as temperaturas continuam a aumentar. E, portanto, se tem menos água, o problema agrícola cada vez será mais agudo. Primeira situação. Segunda situação, em termos de regeneração, de restauro agrícola, assim como nas pescas, vive-se um drama imenso, que é a mão de obra agrícola. Os salários dos trabalhadores agrícolas são os mais baixos deste país. Os mais baixos deste país. Trabalham quase de borla. Por isso é que são os homens de Bangladesh e do Paquistão, que aqui na minha zona, que é a zona da Lourinhã e Peniche, são a mão de obra, porque se eles forem embora, para tudo. Independentemente disto, talvez tenhamos, em paralelo com a política europeia, eu posso dizer, eu fui funcionário da Comissão Europeia durante 23 anos e estive sempre ligado à gestão dos recursos e à recuperação de recursos, quer no Mediterrâneo, quer no Mar do Norte, quer no Báltico. Portanto, há aqui um certo paralelo, mas o que é um facto é que talvez, em paralelo com todas as ações que se vão desenvolver certamente no quadro desta nova perspectiva europeia de restauro, há que fazer uma campanha imensa. É isso que nós fazemos a nível dos oceanos, de sensibilização para as pessoas. O cidadão tem que começar a ter consciência que não pode esbanjar e não pode consumir por consumir. Nós, no nosso país, somos todos gordos. Temos problemas de obesidade a todo o nível, porque comemos mal, porque não, enfim, por milhares de coisas. Mas uma delas são maus hábitos que criamos, de gente rica que esbanja e que come e que estraga, e etc, etc, etc. Para além disso, há outros problemas muito graves, e há bocado também se falou em abelhas, por exemplo. As abelhas, é um facto que as abelhas é um problema gravíssimo, mas porquê é que está a acontecer isso com as abelhas? Aí na plateia, digamos, pessoas que sabem muito, muito melhor do que eu. Eu tenho uma quintazinha que eu fiz, biológica, onde tenciono fazer permacultura, e não ouvi falar aí em permacultura. Está a ser feita em França com resultados fantásticos, mas o que é um facto é que em Portugal parece que é assim uma coisa de hippies, é assim uns indivíduos esquisitos. A cultura orgânica, por exemplo, que já sei que está a fazer-se no Alentejo, mas quase que não se ouve falar nisto. Não se ouve. Há um ou outro que está a fazer. Será que não é rentável? Nos outros países é, onde isto está a ser feito. Enfim, quer dizer, há aqui uma série de equações que sem solução, que se calhar dependem muito de uma campanha transversal de organização e de conexão das associações, quer as que estão ligadas ao mar, quer as que estão ligadas à terra, mas estão preocupadas com o ambiente e com o futuro, no sentido de sensibilizar as populações a todos os níveis
para práticas diferentes daquelas que temos. E só assim conseguimos lá ir a alguma. Penso eu, isto é uma opinião pessoal e partilhada com muitos dos elementos da minha associação. Pronto, e eu só queria dizer isto, mas de qualquer forma quero agradecer muito, porque aprendi muito esta noite. Gostava de saber muito mais sobre o restauro. Vou ler com certeza a legislação, vou tentar perceber, porque tenho medo de ter dito aqui algum disparate. E se eu disse, peço que me perdoem, mas sou um leigo nesta matéria. Muito obrigado. Obrigada, José. Eu concordo inteiramente consigo. Nada, se não tivermos do nosso lado as pessoas, porque as políticas são para as pessoas, as políticas públicas, os empresários, são pessoas e, portanto, só que isso é o maior desafio e aquele que nós não conseguimos, é alcançar as pessoas e sensibilizá-las para, aliás, já tentado, tivemos também naquela conversa sobre os oceanos e o lixo espacial, quer dizer, longe da vista, longe do coração, nós humanos, aquilo que nos incomoda, aquilo que não vemos, as alterações climáticas são a longo prazo, a não ser quando há uma cheia e nos leva tudo, e aí sim, e é à nossa porta, e aí sim. E esse é o grande desafio. E, João, da comunicação, de facto, uma grande parte do sucesso de quaisquer políticas públicas é conseguir sensibilizar as pessoas e que elas entendam, percebam eu já disse isto uma vez, eu sou adepta do decrescimento. Não é do decrescimento, não é voltarmos à idade da pedra, não é nada disso, não é vivemos com dignidade, com conforto, mas talvez, como o José Mesquita disse, não nesta sociedade de economia linear e de um exagero de coisas que nos rodeiam, a sociedade do ter e não da partilha, e isso é de facto o maior desafio, mas isso, José, não vai ser no meu tempo nem no seu, porque isso é mudança de mentalidade, que é do que está a falar, são, como sabem, as pessoas mais destas áreas das ciências sociais, demora várias gerações. Mas temos é que começar, temos que trabalhar muito e em conjunto, como disse, para que isso aconteça. A mudança Eu queremos ver no subscrevo o mundo. José Mesquita, não é? E só em comentar aqui o que disse a Paula, infelizmente temos um investimento e uma força enorme, exatamente, por isso é que dizemos que os permacultores são hippies, não é? Porque alguém está a pôr essa ideia na cabeça das pessoas, não é? Pronto, e paro por aqui, não é? Subscrevo, José. Muito obrigado. Não, eu quero, já agora, se me permitem, pela experiência no setor náutico, há aqui uma coisa que eu gostaria de vos dizer. Já foram feitos vários planos estratégicos nacionais para o mar. Vários. O último, extremamente bem feito. Agora, eu não posso discordar em nada com aquilo que está no plano estratégico. É fantástico. Como plano de ação, maravilhoso. Pomos isso na prática. Não funciona na prática. O papel aceita tudo. Porquê é que não funciona na prática? Ponto parágrafo. É só isto, parada. Isso era o que dizia, Eu em Bruxelas estive na elaboração de muitas leis no setor das pescas. Aliás, fui responsável pelo aquilo que se chamava o Anjo Azul durante 3 ou 4 anos. É fantástico. Mas a maioria das legislações que saem de Bruxelas são dilapidadas por Estados-membros para produzirem uma legislação inócua, que não faça mal a ninguém e que todos estejam de acordo. E, portanto, não é por aí que vamos. Não é por aí que vamos. Elas ajudam-nos a ver os caminhos, mas certamente e ajudam-nos a estabelecer determinado tipo de objetivos. Mas se as pessoas, que são os stakeholders que estão envolvidas, não sentirem essas necessidades, eles não o fazem. A guerra com os pescadores ao longo de anos e anos para os convencer que não podem pescar mais do que uma determinada quantidade, porque senão dilapidam o recurso, são guerras perdidas até o dia que eles sentem que se não fizerem isso eles deixam de ter. Claro, exatamente. Paula, peço desculpa. O Fernando Antunes quer Sim, falar. exatamente, o Fernando pediu a palavra. Fernando? Fernando, faz favor. Tem que pôr o Olá, som. boa noite, estão-me Olá, a ouvir? boa noite. Sim, sim. Boa noite. Pois eu sou o Fernando, sou antropólogo visual. Obrigado por esta sessão. É muito importante porque eu tenho acompanhado algumas sessões de vários grupos acerca destes assuntos e às vezes parece que são coisas que ficam fechadas em câmaras de eco, não é? Entre nós, ativistas e investigadores,
mas são de facto bastante inspiradoras para alguns outsiders como eu, que por muito que tenha tirado um mestrado recentemente, sinto-me ainda como um outsider, a pessoa que não está nem dentro da caixa, nem fora da caixa, nem sabe o que é uma caixa, nunca estive num gabinete e estou no terreno. É por isso que me obrigaram a tirar o mestrado as minhas professoras. Então eu, para não querer perder muito tempo, queria só levantar 3 pontos de tudo o que eu tenho ouvido até agora e dar a minha opinião. Vou tentar ser o mais rápido possível. 3 pontos. Na minha perspectiva como ativista de vídeo, desde 2017, quando estava dentro de uma casa em chamas, no dia 15 de outubro, a casa que eu fiz com as minhas mãos, que tinha as minhas bibliotecas, estava em chamas. E porquê? Por causa do mega eucaliptal, por causa das alterações climáticas. E tive sorte em que eu perdi as coisas não perderam a mim, foi bom. E pouco tempo depois, a minha mãe, que é antropóloga também e é uma pessoa muito ativa a nível político, fez-me uma pergunta, disse: epá, tu precisas de uma ajuda, o que é que tu precisas? E eu disse: epá, eu acho que preciso de equipamento de vídeo para fazer uma coisa que é necessária, que é dar visibilidade a tudo e mais alguma coisa de lutas ecossociais. E desde 2018 que o tenho feito, viver muito precariamente, sem ordenados, depois da história dos incêndios, em que ainda não tenho ajudas nenhumas até hoje, casos em tribunal e tal. Dito isto, se virem a playlist que eu partilhei, vão perceber os 70 vídeos que eu fiz em 4 anos sem ter orçamento para o fazer. E o que é que eu vi de norte a sul de Portugal? Desde as questões dos abacateiros do Algarve, às minas de Covas do Barroso, aos problemas ecossociais com as florestas que não existem, a toda a propaganda e depois com todos os novos amigos que eu fiz de associações ambientais e que me têm apoiado, porque viram a minha pró-ação a querer dar visibilidade e ali o José Pereira da Palombar, que eu provavelmente vou conhecer este sábado, que eu vou voltar lá a Uva, onde tive agora uns dias lá perto e conheci aquela região, fiquei, Ah, quero bem. mudar para lá. É incrível, não é? Pronto, mas sem querer perder muito tempo. O que eu tenho a dizer, visto aqui das minhas notas e para não, pronto, queria falar de várias coisas, mas para resumir, há um problema que é uh, o- as coisas não estão montadas para temos um problema, que está aqui a solução, vamos aplicar, pronto, está feito. Nós não estamos a viver num comunismo utópico anarquista em que o pessoal se organiza e faz acontecer. Pronto. Portanto, eu acho que depois destas reuniões nós temos que fazer uma coisa, que é unir todos estes grupos. É como a minha opinião em relação aos partidos de esquerda, né? Deviam se unir no grande bloco central e fazer uma proposta real ao país. Então, todos os grupos e os professores e o mundo académico e o pessoal deviam se unir num bloco, escrever uma carta e dizer: olhem, temos este problema, está aqui. Os municípios, o presidente da minha Câmara de Vila Nova de Paiares, é um professor de desporto, não sabe como gerir o território, ele precisa de receber uma carta oficial que diga: é isto que tens que fazer, está aqui. E pôr isto na cara de toda a gente, a dizer: pá, as pessoas não têm tempo para pensar nisto, mas houve um grupo de cidadãos informados que se reuniu, fez, pronto. Então nós, depois de fazer estas reuniões, nós temos que, no mínimo, fazer acontecer uma carta de intenção e pô-la aí, não é? Para isto chegar a algum lado. E não é com a população tem mais em que pensar, estão a ser explorados, não tem tempo para pensar em nada. Então tem que ser este grupo de gente, não é? Nós todos, a fazer isto. Então esta é a minha proposta, que é depois de escrever a ata desta reunião, que fique, ok, temos que marcar uma reunião geral de tudo o que é grupos em Portugal, escrever uma carta e fazer uma ação. Pronto, portanto, o ferro está quente, temos que martelar no ferro agora. Pronto, e então esta é a minha proposta, que não é a minha proposta, acho que, pronto, que é uma coisa que eu tenho visto toda a gente falar sobre, toda a gente discute estes problemas, eu tenho ido filmar a montes de seminários e tal, a oferecer, né, à troca do dinheiro do gasóleo para lá ir, e é isto que eu tenho ouvido, e de repente eu fico: pá, então, mas porquê é que os meus vizinhos não têm que saber disto? E o Presidente da Câmara, quer dizer, estão ligados debaixo dos lobbies, das celuloses, não é? E dos neocolonialismos. Portanto, eu acho que a minha proposta, eu acho que nós deveríamos realmente fazer um bloco, como o Extinction Scientist, o Scientist Extinction, não é? E fazer uma campanha mediática, usando todos os meios, para obrigar o pessoal a ter vergonha de não aplicar a proposta. Pronto, e eu não queria muito. Pronto, dito isto, só queria depois dizer uma coisa que é o meu maior problema neste momento, que é: há 500 mil hectares em Portugal que são baldios, e os baldios têm estatutos.
e os estatutos Uhum. falam em águas, em floresta, e estão cheios de eucaliptos. Eu acho que era uma coisa, nós conseguimos salvar 500 000, não precisamos da lei do restauro, só usando a lei, e que é a novidade recente, que é, não vale a pena fazer manifestações, nós temos é que ter advogados, e temos o último recurso, por exemplo, não é? Que é um grupo que está aí agora a pôr Portugal na, na- nos tribunais europeus por causa de não aplicar a lei de base de climas, não é? Eu próprio fui convidado para ir a Bruxelas, fui em setembro lá à Comissão por causa de uma proposta havia uma votação por causa das embalagens de papel não recicláveis e fui lá mostrar um vídeo que está aí na playlist, podem ver, como um simples cidadão. E é isto, eu sem querer falar muito, e podem contar comigo para tudo e mais uma coisa, contactem-me a nível de vídeos e das antropologias Muito, e, eu eu- não- e para muito bem, acabar, Fernando. para acabar, sim, eu só Sim, queria sim, dizer que da força. minha experiência aos 48, eu acho que é muito mais importante do que eu ir filmar coisas para mostrar, sei lá, quem que vai ver aquilo. Eu acho que é mais importante é pormos os putos das escolas em projetos em que eles, com os seus avós, vão filmar, como dizia o Camões, se consegues ver, então olha, vão olhar para o seu território, e eu acho que este é o caminho. Não precisamos fazer vídeos, vamos organizar coisas com as escolas, mas sem fantasias. Como é que eu digo, infantis, ai, vamos ser ecológicos. Não, 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 vamos expor o dedo na ferida com projetos como estes, num grupo de trabalho feito por todas as associações e Muito bem, fazer. Fernando. Eu só me queria Pronto. despedir da Carla Pinto Cruz, que manifestou, enfim, Desculpem por falar demais. a necessidade de se ausentar. Aliás, Eu peço imensa desculpa, mas como tinham dito que acabava às 11, eu assumi Não, aqui um exatamente. outro Carla, mas Mas pedimos, compromisso. nós é que pedimos a conversa está a ser desculpa. tão fluente. A conversa está interessante, que é isso mesmo, mas eu não Exatamente. posso ficar Mas, muito mas nós nós tempo. também vamos vamos terminar em breve. A Quero Marlene dizer uma coisa, pediste a Carla. palavra, Marlene? Penso. Diga. Não, Quero eu dizer uma queria coisa só mais? agradecer o Ai, convite e a oportunidade também de partilhar o pouco que vamos Teremos, sabendo, até porque isto não é bem o meu know-how é mesmo pôr as mãos no terreno e fazer. Carla, mas fica já aqui combinado que agradeço. agora, porque isto vai ter, como explicou muito bem, desenvolvimentos e agora vai ser aprovada, ainda não foi, não é? Diz, mas vai ser brevemente. E aqui em Portugal ela vai, e vai haver estes 2 anos de discussão, então vamos ter a oportunidade de voltar. Nós ainda vamos continuar por aqui a convidar-vos para voltar, até para sabermos o que é que está a acontecer, de facto, e como é que as coisas estão a correr. Obrigada, e quero só dizer uma coisa, portanto, nós agradecemos imenso, Carla. Eu é que agradeço o convite, mesmo a sério. Fernando, nós percebemos a ideia, portanto, o empoderamento da sociedade civil e a sensibilização, começando pelos mais novos e nos locais e diretamente para verem as coisas, tem certamente mais tem impacto, mas lá está, voltamos à conversa com o José Mesquita, que eu própria já também falei, é um caminho, a mudança de mentalidades faz mais lentamente do que lapidamos património, território, mar, e para além disso, e relativamente à capacidade dos cidadãos, como falou, nós não vivemos numa democracia direta em que os cidadãos vão junto do Presidente da Câmara, toma lá aqui um plano de ação e faz. Há países onde isso é mais fácil, mas em Portugal a organização é como ela nós temos que viver com as circunstâncias que temos e, portanto, embora que eu concorde que o empoderamento da sociedade civil é necessário, terá mais força, quantos mais juntos, melhores. É para isso que estamos aqui, isto é a paz, que é precisamente essa a sua natureza e os seus objetivos, mas nós não vivemos numa organização que nos permita ir tão longe como disse, pese embora possa ser um objetivo e uma mudança de paradigma que não adere à realidade atual da nossa organização, também administrativa e de legislação. Posso dizer uma pequenina coisa? Posso dizer só uma pequenina coisa? Só muito, Sim, muito rápido. muito rapidamente. Eu só quero dizer ao José Pereira que espero em breve poder conhecê-lo pessoalmente e falar com ele. E ao Fernando, convido o Fernando e a todos para no dia 5 de outubro estar em Valpaços
a assistir no dia 4, a uma conferência nossa com os alunos das escolas Ora, aí está. de Valpaços. Aliás, vamos fazer uma em Monsanto, no Centro de Interpretação de Monsanto, também com os alunos das escolas, e vamos a Valpaços fazer uma coisa mais completa. Estão já todos convidados, se quiserem lá ir assistir a uma conferência de sensibilização ambiental para fazer com que os jovens se preocupem menos com a moda, com os telemóveis e se preocupem mais com a terra onde eles têm que viver. Muito Exato. obrigado. Era só isto. Obrigada, José. E lá espero por esse encontro. Eu acho que mais pessoas vão querer naturalmente visitar alguns destes projetos desenvolvidos pela Palombar e também pelo Geota no campo, e estejam atentos às redes sociais, porque de facto, mais do que participarmos, e eu concordo com o que diz em parte o Fernando Antunes Amaral, temos que pôr o pé no território. Temos que, não podemos ver a natureza, como dizia o João Rijo, ou alguém, pelo telemóvel. Temos, ou o José Pereira, não sei se era o José Pereira que dizia isto. Foi o José Pereira, foi. Foi o José Pereira. Temos mesmo que pôr o pé no território. E isso vai-nos, de certeza absoluta, trazer muito conhecimento e vai-nos, sobretudo, trazer vontade de intervir. Como dizia o Fernando Antunes Amaral, quando se vive rodeado de monoculturas, certamente se percebe que há alguma coisa que não está bem, e vai querer perceber porquê. Eu diria que, em relação à lei do restauro, eu sou bastante otimista, e acho que aquilo que aconteceu também com a participação massiva da sociedade civil, que contribuiu também para a aprovação desta lei do restauro, traz-nos aqui imensas responsabilidades a todos os países europeus. E como sou otimista, acho que realmente vamos ter que avançar, porque os cidadãos já perceberam, uma grande parte dos cidadãos já perceberam, já há um lastro muito grande, e perceberam que é preciso atuar, é preciso agir. E eu por isso estou mesmo otimista, e portanto nós na PASC temos aqui uma responsabilidade acrescida, não só por causa desta, porque a missão da PASC é mesmo esta, em acompanhar este dossiê, e como defendemos a co-criação de políticas públicas, não é? Uma das coisas que nós defendemos na PASC, na verdade temos esta responsabilidade acrescida de acompanhar este programa que vai levar à elaboração do Plano Nacional de Restauro, e que vai fazer a diferença, porque esta lei de facto é bastante inovadora. Não é mais do mesmo, quer dizer, a lei dos habitats, a diretiva dos habitats é de 1992, e passaram, ajudem-me, 22 anos, não é? Sobre essa lei, e muito mudou na sociedade, e há realmente aqui muitos genes de mudança. O José Pereira, que vive num território de baixa densidade, mas que tem um pensamento global, como ficou mais do que claro. O João Rijo Madeira, que trabalha num projeto que é desenvolvido por uma organização de nível nacional, tem também tem a virtude de descer ao local e de aplicar o princípio da subsidiariedade. E eu tenho esperança, e acho que vai acontecer. Agora, temos mesmo que todos fazer a nossa parte. E a PASC, como já disse a Paula, parece-me muito, fica aqui um compromisso de acompanharmos esta matéria e de promovermos a participação, porque vai haver participação pública, vai haver discussão, com certeza, do plano, e o Plano Nacional de Restauro não será eficaz se não participarmos todos, e se nós, associações, não ajudarmos, e se todos os atores não se envolverem. Aqueles que não concordam são importantíssimos, porque a não concordância tem digamos, tem um fundo, não é? Tem uma razão de ser. E há que esclarecer, há que efetivamente perceber porque é que queremos destruir a nossa galinha dos ovos de ouro. Porque a natureza, de facto, é a galinha dos ovos de ouro. À natureza nós vamos pescar tudo, não é? Vamos pescar as coisas essenciais para a sobrevivência humana. Vamos pescar o ar puro, vamos pescar a água,
vamos buscar os recursos naturais, ainda por cima gratuitamente, e isso tem que mudar, como ficou dito, e aproveito por agradecer, enfim, aos convidados e aos participantes que aqui estiveram hoje e que nos ajudaram a discutir um bocadinho, talvez de uma forma um bocadinho caótica, diria eu, com as nossas perguntas, esta lei do restauro, e acho que ficámos todos mais ricos. Portanto, eu pessoalmente agradeço terem aceito o convite e a todos os que participaram. Se achassem bem, terminávamos agora e vamos ver numa próxima sessão sobre a lei do restauro e sobre o plano do restauro. Concordam todos ou não? Estou a dizer algum disparate. Concordamos e eu também quero agradecer em meu nome pessoal e em nome da PASC, a direção da PASC e coordenadora deste grupo de trabalho, que hoje coordenei com a Marlene Marques, com muito gosto e muito honra. Mas, acho que acabamos com chave de ouro, porque esta mensagem de otimismo, de positiva que a Marlene, esta nota, este toque de esperança num futuro melhor e mais consciente, é excelente para acabar. E nós por cá vamos fazendo a nossa parte pequenina, mas se cada um de nós fizer a nossa parte individualmente, no nosso seio familiar, das nossas relações sociais, profissionais, etc. E depois, nas nossas organizações, naqueles que pertencemos a organizações, e depois nas organizações, nas plataformas como a PASC, que as nossas organizações pertencem, ou seja, trabalhando desta forma em cascata, vamos conseguindo, porque o caminho faz caminhando e são pequenos passos que muitas vezes são enormes saltos depois para aquilo que são os objetivos de um mundo de facto mais sustentável e, como o José Mesquita disse, em que tenhamos uma consciência global de que e como a Marlene disse, que é a natureza que nos dá tudo, não vivemos sem os recursos naturais, portanto não faz qualquer sentido destruirmos, estamos a destruir-nos a nós e a tudo o que nos rodeia e ao ecossistema, e portanto... Muito bem, então com esta esperança de um mundo melhor e mais sustentável. Vamos terminar esta sessão agradecendo muito a Marlene Marques por ter dinamizado, a Paula Policarpo também pela gestão do debate, aos nossos convidados, à Carla, ao João e ao José, às pessoas que também participaram neste debate, e fica já prometido, portanto, depois, aliás, vamos ter uma pausa estival, esta é a última sessão da PASC antes da merecida pausa estival. Em setembro vamos retomar os nossos debates online, e quando a Marlene considerar pertinente, certamente neste grupo de trabalho iremos retomar este debate. Como foi sublinhado pela Paula, eu gostaria de sublinhar isso também. A PASC serve para isso, serve para promover essa consciência cívica a todos os níveis, também no nível na área ecológica. Essa diferença entre a lei e a concretização, entre a teoria e a prática, não se vê apenas nesta área, o José Mesquita sublinhou isso bem. Aliás, eu lembro sempre daquela frase do Almada Negreiros, não é? Quando eu nasci, todas as palavras para salvar o mundo já estavam escritas, faltava apenas salvar o mundo. Isso aplica-se, infelizmente, a todas as áreas, nomeadamente também na área da lusofonia, que é uma área que me é cara, como todos sabem, mas também nesta área. Mas se nós estaremos cá para acompanhar, eu penso que o único caminho é esse, é promover uma consciência cívica, e a PASC é um instrumento para isso mesmo. A PASC junta muitas associações, algumas delas com milhares de associados, e, portanto, quanto mais conseguimos difundir esta mensagem, certamente que mais perto estaremos da meta que todos almejamos. E a esse respeito, José Pereira, fica desde já o convite eu depois enviarei por e-mail, o convite para ingressar na PASC. A PASC tem crescido neste último ano, em particular. Juntaram-se mais de 20 associações, algumas delas do interior do país, há pouco referi duas, do Alentejo Interior. Não temos nenhuma da sua zona, da zona transmontana, e, portanto, muito gostaríamos que a PASC se estendesse também atrás dos montes, neste caso através da Palombar,
e seria muito bem-vindo. Obviamente depois há Muito trâmites obrigado. formais. A Marlene depois poderá falar consigo sobre isso, mas enfim, é aprovação em Assembleia Geral, mas muito gostaríamos de o acolher entre nós, e a paz que ficaria muito mais rica com uma associação como a vossa, enfim, muito meritória na vossa ação. Então, dito isto, Muito obrigado e vou propor isso em direção. muito bem, nós vamos enviar o teu convite Boa formal. noite a todos. Fica então o nosso agradecimento reiterado e, neste caso, em termos de sessões online, até setembro. Obrigado e boa noite. Obrigada a todos. Boa noite. Com licença.